Vamos iniciar a nossa aula de História falando sobre o período regencial, que iniciou-se no ano de 1831 e teve o seu final no ano de 1840. Como eu falei, o período regencial iniciou-se no ano de 1831 com a abdicação de Dom Pedro I ao trono do Império Brasileiro, em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Porém, ele não pôde governar. Por quê, professor? Porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Por esse motivo, o Brasil passou a ser governado por regentes. Como vocês podem observar a imagem aí abaixo, esse é Pedro de Alcântara aos 5 anos de idade. Vamos aprender um pouco mais? Vamos falar agora sobre as regências do período regencial. As regências foram um período da história do Brasil no qual Pedro de Alcântara, por ter 5 anos de idade, não podia governar. E Dom Pedro I, lá de Portugal, ordenou e escolheu algumas pessoas para governar no lugar de Pedro de Alcântara, seu filho, até ele completar a idade necessária para assumir o trono. A primeira é a regência trina provisória, formada por senadores indicados por Dom Pedro I. Durou apenas 3 meses. A segunda é a regência trina permanente, governada por Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Eles fundaram a Guarda Nacional e alteraram a Constituição, dando autonomia às províncias. Durou apenas 4 anos, entre os anos de 1831 a 1835. Essas duas regências recebem nome de trina porque eram governadas por 3 pessoas. Agora vamos falar da regência una, que é governada por apenas uma pessoa. A primeira é a regência una de Feijó, governada pelo padre Diogo Antônio Feijó. Durou apenas 2 anos, entre os anos de 1835 e 1837. Nesse período, houve muitas revoltas. E, por último, a regência una de Araújo Lima, governada pelo senhor Araújo Lima. Ele revogou a autonomia das províncias, foi bastante violento com as revoltas e durou apenas 4 anos, nos anos de 1830 a 1840. Vamos falar agora sobre o golpe da maioridade, que ocorreu no ano de 1840, quando foi aprovada na Assembleia Imperial a maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade. Então, se eu perguntar para vocês, o que foi o golpe da maioridade? Vocês vão dizer que foi um golpe que tornou Pedro de Alcântara maior de idade com apenas 14 anos. E nós sabemos que a maioridade é com 18 anos. Então, tornou-se conhecido como fato histórico como o golpe da maioridade. E chegando assim o fim do período regencial, também no ano de 1840, dando início ao segundo reinado no Brasil. Mas essa é uma conversa para uma próxima aula. Tchau, tchau! Agora que nós finalizamos essa breve aula, é hora de realizarmos a atividade. A turma do 4º ano vai realizar o exercício no livro, página 401, do 1 ao 3. E também realizar exercícios da aula passada sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I, também no livro, páginas 393, 394 e 399. Já a turminha do 5º ano irá fazer essa atividade no caderno em História, como um resumo da aula de hoje. Vocês vão escrever aquilo que vocês entenderam sobre o período regencial. Vocês podem utilizar as palavras que estão nas aulas, nos slides anteriores da explicação, mas utilizando também palavras suas, como você entendeu e compreendeu. Você vai abrir o caderno História, escrever o nome resumo, colocar a data e abaixo pula uma linha e escreve o período regencial e começa a falar o ano que iniciou-se, quando foi que isso aconteceu, como foi esse período, como foram as regências, o que foi o golpe da maioridade, como foi e em que ano terminou. Vocês vão fazer um breve resumo, tá certo? Estarei esperando essa atividade.